Vou apresentar o LangChain, que é uma framework para desenvolvimento de aplicativos com modelos de linguagem. Então, qual é a definição de LangChain, né? LangChain é um framework para desenvolvimento de aplicações alimentado por grandes modelos de linguagem LLM. O que é uma framework, né? Framework é uma estrutura de software que fornece um conjunto de ferramentas e bibliotecas e regras para facilitar o desenvolvimento de aplicações. Ele define uma base padronizada para criar programas, oferecendo funcionalidades comuns que podem ser reutilizadas e integradas com códigos específicos do desenvolvedor. Quais são as características, né, de uma framework? Por que o LangChain é útil, né? Porque ele tem uma estrutura pré-definida, ele fornece uma arquitetura que guia o desenvolvimento, estabelecendo uma estrutura clara para o projeto, tem o reuso do código, assim não precisa ficar desenvolvendo código toda hora, ele pode ser reutilizado, oferece componentes prontos para tarefas comuns, como acesso a banco de dados, autenticação, roteamento, inversão de controle, modularidade ou as práticas incorporadas. Isso é a definição de framework, né? Que LangChain é um framework. Aqui, eu quis demonstrar, né, aonde está o generativo AI, né? A IA generativa, né, é um tipo de inteligência artificial que é capaz de criar novos conteúdos. Então, a gente tem aqui a inteligência artificial, né, que tem cognitive computing, aí reconhecimento de fala, representação de conhecimento, natural language processing, computer vision, robotics, use logic, automated reason. Aí aqui é a artificial inteligência, que engloba tudo. Depois a gente vai para o machine learning, né, que é mais específico. Aí tem filter engineer, ensemble learning, support vector machine, decision trees, redimensional reduction, supervised learning, semi-supervised learning, reinforcement learning, classification regression e cluster. Aí depois a gente afunila mais e vai para o neural network. Tem o Perceptron, Convolution Neural Network, Long Short Term Memory, Generative Adversarial Network, Dropouts, Backpropagation, Activation Function, Self-Organization Maps, Recurrent Neural Network. E afunilando mais, a gente tem o Deep Learning, né? Que é o Capsule Network, Deep Reinforcement Learning. Esse aqui eu acho que eu já falei, Deep Neural Network, Transfer Learning, Generative Adversarial Network, GAN, e depois a gente tem a IA generativa em si, né? Que está lá no final, que é Language Modeling, Transfer Learning, Transform Architecture, Self-Attention Mechanism, Natural Language Understanding, Generation, Summarization, Dialogue System. Então, isso aqui é o universo do LangChain, do Generative AI, que ele engloba, assim, na verdade, ele engloba todos esses outros, né? E é isso, né? Deixa eu passar aqui. O que é o LangChain? A biblioteca de aplicações. O LangChain é uma biblioteca projetada para facilitar a criação de aplicações utilizando modelos de linguagem com eficiência. Ela simplifica a integração de modelos complexos. Abstração da complexidade. A biblioteca abstrai a complexidade associada à integração com modelos de linguagem, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em outras áreas importantes. Foco na experiência do usuário. O LangChain permite que desenvolvedores priorizem a experiência do usuário, tornando o processo de desenvolvimento mais ágil e intuitivo. Então, o LangChain vem aí para auxiliar no desenvolvimento de aplicativos com LLM. Ela possui uma estrutura robusta e, por ser uma framework, você já tem uma camada de software que é muito útil. O histórico de desenvolvimento, né? Então, surgiu uma demanda por inteligência artificial, o desenvolvimento de LangChain surgiu em resposta à crescente demanda por aplicações baseadas em inteligência artificial e modelos de linguagem.
teve uma evolução rápida. Desde a sua criação, a LangChain evoluiu rapidamente, incorporando melhorias e inovações com base no feedback da comunidade e adaptação ao mercado. LangChain adaptou-se às novas necessidades do mercado, respondendo a mudanças nas demandas e desafios em tecnologia. Aqui é a linha do tempo LangChain, né? Em outubro de 2022, houve o lançamento inicial do LangChain no GitHub. Já em novembro de 2022, primeiras versões com integração com LLMs da OpenAI. E depois, em seguida, veio o suporte a agentes, LangChain Agents e ferramentas externas. Já em maio de 2023, teve o lançamento do LangSwift para divulgar e monitorar. Logo em seguida, houve o lançamento do LangChain Hub e expansão da comunidade. Agosto de 2023, suporte mais robusto ao LangChain Azure. E logo em seguida surgiu o suporte mais robusto LangZen mais Azure. Em março de 2024, a expansão para casos de uso corporativo com LangServe. Então, quais são as principais características e benefícios, né? Ela tem flexibilidade e modularidade. O LangChain oferece flexibilidade e modularidade, permitindo que os desenvolvedores adaptem soluções às suas necessidades específicas. Integrações tecnológicas, uma vasta gama de integração com outras tecnologias. O LangChain facilita a construção de soluções personalizadas e eficientes. Tem uma redução no tempo de desenvolvimento. Os desenvolvedores se beneficiam de uma redução significativa no tempo de desenvolvimento, acelerando o processo de criação de soluções. Soluções escaláveis. LangChain permite a construção de soluções escaláveis que podem crescer e se adaptar conforme a necessidade do negócio, negócio aumenta. Então, isso aqui é importante, né? Porque ele se adapta bem a sistemas complexos. E isso é muito útil para fazer os sistemas que hoje utilizam a LangChain, né? Utilizam a LLM. Depois eu vou mostrar na parte de código como é que é feita toda a estrutura do LangChain. Aqui a arquitetura e principais componentes. Ciclo de vida. LangChain simplifica todas as etapas do ciclo de vida de aplicações com LLM. Depois tem o desenvolvimento. Construa suas aplicações usando os componentes open source do LangChain e integrando integrações de terceiros. Use o LangGraph para criar agentes stateful, on-stream nativo e suporte de integração humana no loop. Produção. Utilize o LangSwift para inspecionar, monitorar e avaliar suas aplicações, permitindo otimizá-las continuamente, fazer deploy com confiança. Implantação. Transforme suas aplicações LangGraph em APIs prontas para produção e assistência com a plataforma LangGraph. Aqui foram os componentes que eu falei agora: arquitetura, LangGraph Platform, comercial, deployment. Aqui são as integrations, são os components. Aqui a arquitetura, o LangChain, o LangGraph, e aqui é o LangSwift. Tem debugging, playground, prompt management, annotation, testing, monitoring. Comercial também. Isso aqui foi o que eu expliquei no slide passado. Uma visão geral da arquitetura. Componentes da arquitetura. A arquitetura é composta de vários componentes que trabalham juntos para criar uma experiência coesa e eficiente. Interfaces de usuário. As interfaces de usuário são essenciais para a interação do usuário com o sistema e oferecem uma navegação intuitiva. Conectores para modelagem de linguagem. Os conectores facilitam a comunicação entre arquiteturas e os modelos de linguagem, permitindo uma integração fluida. Módulos de gerenciamento de dados. Esses módulos são responsáveis pelo armazenamento e gerenciamento dos dados, essencialmente para o funcionamento eficaz do sistema. Aqui, quando ele fala que tem uma experiência coesa e eficiente, né? Eu vou mostrar para vocês depois em código como é que você integra uma LLM ao LangChain. Eu vou passar
assim, uma parte interessante de LLM em si, e depois que eu terminar de passar LLM, eu vou entrar utilizando LLM com o LangChain. Quais são os principais módulos e suas funções, né? Gerenciamento de sessões. O módulo de gerenciamento de sessões permite controlar o estado e a interação do usuário com aplicações de forma eficaz. Manipulação de dados. A manipulação de dados é essencial para processar, armazenar e recuperar informações de maneira eficiente dentro da aplicação. Integração com APIs. A integração com APIs permite que a aplicação se conecte a serviços externos, ampliando suas funcionalidades e acessibilidade. Então, integração com outras tecnologias, né? Então, ele tem suporte a bibliotecas populares. A LangChain oferece uma integração com diversas bibliotecas populares, facilitando o desenvolvimento e a implementação de projetos complexos. Framework de desenvolvimento. Com suporte a framework de desenvolvimento, a LangChain permite que os desenvolvedores tenham soluções ágeis e eficientes. Integração com banco de dados. O LangChain garante integração fácil com bancos de dados, proporcionando um ecossistema rico e interoperável para os desenvolvedores. Eu vou mostrar depois, na parte de código, como ele cria um SQLite simples com os embeddings. Aqui, aqui eu vou explicar um pouco, né, da ideia do LangChain, né? A ideia é que você coloca um prompt, né? Esse prompt, ou um PDF, ou um documento qualquer, ele é muito grande, né? Então você tem que quebrar ele em pedaços menores, depois transformar eles em embeddings, depois tem os vector stores e depois tem o retriever, né? Então tudo começa com text splitter. Split document for downstream process, né? Tem um documento e aqui tem as partes. A divisão do documento é frequentemente uma etapa de pré-processamento crucial para muitas aplicações. Ela consiste em fragmentar textos longos em pedaços menores e mais fáceis de gerenciar. Esse processo oferece vários benefícios, como garantir um tratamento consistente de documentos de diferentes tamanhos, contornar limitações de tamanhos de entrada dos modelos e melhorar a qualidade de representações textuais usando o sistema de recuperação. Aqui são os embeddings, né, que eu falei. Ele tem um banco de vetores, são repositórios de dados especializados que permitem indexar e recuperar informações com base em representações vetoriais. Esses vetores chamados embeddings capturam o significado semântico dos dados que foram incorporados. Os bancos de vetores são frequentemente usados para pesquisar em dados não estruturados, como texto, imagem e áudio, para recuperar informações relevantes com base em similaridade semântica, em vez de correspondências exatas às palavras-chave. Aqui é um embed model, né? Aqui você tem um embed text as a vector. Aqui você provides a way to measure similarity between tastes. Então, é aquela história, né? O rei e a rainha ficam próximos, um vetor do outro, enquanto o cachorro fica longe do vetor rainha e rei, né? Então, aqui tem o documento, embedding, documento embedding, similarity metrics, query embedding, embedding question. Vem da question do sistema, né? Então, embedding models. Imagine poder capturar a essência de qualquer texto, um tweet, um documento ou um livro, em uma única representação compacta. Este é o poder dos modelos embeddings, que estão no cerne de muitos sistemas de recuperação. Modelos de embedding transformam a linguagem humana em um formato de máquina que conseguem compreender e comparar com rapidez e precisão. Esses modelos recebem um texto como entrada e produzem um array de números de tamanho fixo, uma impressão digital numérica do significado semântico do texto. Embeddings permite que o sistema de busca encontre documentos relevantes, não apenas com base em correspondência de palavras-chave, mas em entendimento semântico.
panorama dos modelos de embedding evoluiu significativamente ao longo dos anos. Um marco importante ocorreu em 2018, quando o Google lançou o BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformer. O BERT aplicou modelos de transformer para representar texto como um vetor simples, o que resultou em um desempenho sem precedentes em diversas tarefas de PML. No entanto, o BERT não foi otimizado para gerar embeddings de sentenças de forma eficiente. Essa limitação impulsionou a criação do SBERT, Sentence Embed, que adaptou a arquitetura do BERT para produzir embeddings de sentenças semanticamente ricas, facilitando comparáveis por métricas de similaridade, como similaridade de cosseno, e reduziu drasticamente a sobrecarga computacional em tarefas como encontrar sentenças semelhantes. Quando chegar na parte de código, eu vou mostrar na prática, né, as diferenças entre os embeddings, as diferenças de semântica, Uhum. né? Aqui são vector stories, né? Você tem a pergunta, o embedding, aí você cria um array, vai para vector story e relevant documents, né? E aqui faz uma similaridade. O LangChain fornece uma interface padrão para trabalhar com bancos de vetores, permitindo que os usuários alternem facilmente entre diferentes implementações de vetores story. A interface consiste em métodos básicos para gravar, excluir e buscar documentos no banco de vetores. E aí a gente tem os retrievers, né, que é a parte final que vai fazer carry, o retriever e o document. Muitos tipos diferentes de sistemas de recuperação existem, incluindo banco de vetores, banco de dados em grafos e banco de dados relacionais. Com o aumento da popularidade dos grandes modelos de linguagem, esses sistemas se tornaram um componente importante em aplicações de IA. Por exemplo, o RAG. Devido à sua importância e variabilidade, o LangChain fornece uma interface uniforme para interagir com diferentes tipos de sistemas de recuperação. A interface do retriever LangChain é direta: entrada, uma query simples em string, e a saída, uma lista de documentos, Object Document padronizados do LangChain. Aqui eu vou falar sobre prompt template. Aqui, por que eu trouxe esse prompt template para cá? Porque vocês vão ver no código, na prática, né, que o prompt template é muito importante para fazer o sistema funcionar de forma apropriada, principalmente para contornar aquele processo de alucinação. Então, eu trouxe aqui umas explicações sobre prompt engineering, né, prompt templates, porque depois vocês vão ver que é muito utilizado. Prompts são as instruções dadas ao LLM, a arte de compor prompts que efetivamente forneçam o contexto necessário para o LLM interpretar a entrada e estruturar a saída de forma mais útil para você, é frequentemente chamada de engenharia de prompts. Os chains. Como o próprio nome indica, as cadeias chains são os núcleos dos fluxos de trabalho do LangChain. Elas combinam LLM com outros componentes, criando aplicações ao executar uma sequência de funções. A cadeia mais básica, a LLM Chain, ela simplesmente invoca um modelo e um template de prompt para esse modelo. Aqui é Retrieve Augmented Generation, que é o RAG, né? Aqui, mais uma vez, a gente tem a pergunta, Retrieve System, Relevant Documents, Model, que é o Prompt Model Retrieve Information, e Answer. Retrieve System, Retrieve Relevant Information from Knowledge Base, add external knowledge. Pass Retrieve Information to a model. Então, Retrieve Augmented Generation é uma técnica poderosa que aprimora modelos de linguagem ao combiná-los com base em conhecimentos externos. O RAG resolve uma limitação fundamental dos modelos. Eles dependem de conjunto de dados de treinamento fixos, o que pode resultar em informações desatualizadas e incompletas. Ao receber uma consulta, o sistema RAG primeiro pesquisa uma base de conhecimento em busca de informações relevantes. Em seguida, o sistema incorpora essas informações recuperadas
ao prompt do modelo. O modelo utiliza o contexto fornecido para gerar uma resposta à consulta. Ao conectar o amplo alcance dos grandes modelos de linguagem, como recuperação de informações dinâmicas e direcionadas, o RAG é uma técnica poderosa para construir sistemas de IA mais capazes e confiáveis. Casos de uso e aplicações. Aplicações empresariais. Automação de processos. LangChain permite a automatização de processos de tarefas repetitivas, economizando tempo e recursos para a empresa, melhorando a eficiência operacional. Melhoria da comunicação. A ferramenta melhora a comunicação interna, facilitando a colaboração entre equipes e garantindo que todos estejam alinhados. Insights baseados em dados. LangChain fornece análises de insights valiosos que ajudam a tomada de decisões estratégicas na identificação de oportunidades de crescimento. Nessas aplicações empresariais, eu já até desenvolvi uma aplicação na empresa que eu trabalho usando o LangChain. Então, é utilizado isso no mercado de trabalho mesmo. Uso, pesquisa e desenvolvimento. Explorando o LangChain é uma ferramenta poderosa que permite aos pesquisadores explorar novas fronteiras em inteligência artificial, facilitando avanços significativos. Criação de protótipos rápidos. A plataforma permite a criação de protótipos rápidos, ajudando os pesquisadores a validar suas ideias de forma ágil e eficiente. Facilitando a experimentação. O LangChain facilita a experimentação e a interação, permitindo que os pesquisadores testem rapidamente suas hipóteses e ajustem suas abordagens. Exemplo do mundo real. Automatização de atendimento ao cliente. Um projeto inovador que usa LangChain para automatizar interações de atendimento ao cliente, melhorando a eficiência e satisfação do cliente. Hoje em dia, né, a gente entra nos sites, encontra aquele chatbot, né, e ele já tem uma inteligência nele que ele resolve grande parte dos problemas, né? Inclusive, estão substituindo as pessoas por esses bots nesses sites. Agora vem a análise de dados em tempos reais. O LangChain é utilizado em projetos para transformar grandes volumes de dados em sites acionáveis em tempo real, otimizando a tomada de decisão. E desenvolvimento de aplicações inteligentes. Um aplicativo inteligente foi desenvolvido usando o LangChain, integrando múltiplas fontes de dados e oferecendo funcionalidades inovadoras para os usuários. Vantagens e desafios. Benefícios de usar o LangChain. Desenvolvimento rápido de aplicações. Ele como é uma framework, né, já tem tudo estruturado, você pode criar de forma rápida já um protótipo e do protótipo sair para o produto final, né? A LangChain permite criar aplicações de forma mais rápida, economizando tempo e recursos nos projetos de desenvolvimento. A arquitetura modular. A arquitetura modular do LangChain oferece flexibilidade, permitindo que os desenvolvedores personalizem suas aplicações conforme necessário. Suporte múltiplas tecnologias. O LangChain possui suporte a diversas tecnologias, tornando uma ferramenta versátil para diferentes necessidades de desenvolvimento. Então, ele possui múltiplas tecnologias, ele é facilmente integrável ao OpenAI, ao Gemini, por exemplo, e a outras LLMs importantes de forma fácil. Eu utilizei para mostrar para vocês, na parte prática, o OpenAI, porque eu já tinha a API dela toda e já tinha colocado um dinheiro lá, aí fica mais fácil para mostrar mantendo uma só, né? Aí fica mais fácil mostrar com o funcionamento, né? Desafios enfrentados na implementação. Curva de aprendizado inicial. A curva de aprendizado inicial pode ser um desafio significativo para novos usuários de LangChain. É importante investir tempo e treinamento e prática. Integração com outras plataformas. A integração do LangChain com outras plataformas pode ser complexa e requer planejamento cuidadoso
para garantir interoperabilidade. Maximizando o potencial. Enfrentar esses desafios de forma proativa pode ajudar a maximizar o potencial do LangChain e a melhora da produtividade. Comparação com outras tecnologias similares. Vantagens competitivas. LangChain apresenta vantagens em eficiência e integração, o que destacam de suas alternativas no mercado. Limitações de comparação. Ao comparar com outras soluções, é importante reconhecer onde o LangChain pode ter limitações ou desafios. Soluções alternativas. Explorar outras tecnologias no mercado ajuda a entender melhor o posicionamento do LangChain e suas funcionalidades. Agora que eu vou falar um pouco da engenharia de prompt, que, como eu expliquei para vocês, é importante, né? Aqui tem o ChatGPT, aqui tem o Gemini do Google e tem o Cloud aí. Aqui, né? Ferramentas open source, você tem o Olama e você tem o Hugging Face, né? Que é a maior comunidade de AI, né? Que nós temos. O maior repositório de AI é o Hugging Face, aqui está mostrando que tem Natural Language Processing, Computer Vision, Multimodal, tem de tudo. O que são prompts? Prompt é uma forma com a qual enviamos instruções para a AI generativa. Os prompts são essenciais para interagir com modelos de linguagem, pois determinam o tipo de resposta ou ação que o modelo irá gerar. Prompt textual. A forma mais comum de prompt, onde o usuário fornece uma ou mais frases de texto. Por exemplo, completar a sentença. O céu é um convite para sonhar, contemplar e imaginar o infinito. Aqui é um prompt de texto para imagens. Pode ser geradas imagens a partir de prompt de texto. Retratar. Cria uma imagem de alunos estudando inteligência artificial num cenário futurístico. Aqui, prompt de imagem para texto. Alguns modelos já podem processar imagens e gerar descrição. Essa é uma imagem do Estado Nacional de Brasília, conhecido como Estado Mané Garrincha, localizado em Brasília, Brasil. O estado é famoso por sua arquitetura impressionante e é um dos maiores do país, tendo sido usado para eventos importantes como a Copa do Mundo FIFA 2014. Se precisar de informações adicionais sobre o estádio ou sobre outros eventos relatados, fique à vontade para perguntar. Quer dizer, ele pega muitas informações da imagem, né? Prompt de áudio. Posso interagir com as IAs por meio de áudio ou até enviar gravações de uma reunião online com as instruções. Resuma isso. Aqui, prompt de texto para vídeo. Aqui é um texto que foi utilizado para criar um vídeo. Eu só não tenho o vídeo, mas aqui é a primeira cena do vídeo, né? Que é gerada. A alucinação, risco dos modelos, né? Alucinação é o termo utilizado para descrever quando o modelo de IA produz informações incorretas, enganosas ou completamente inventadas que podem parecer plausíveis. As alucinações são geralmente causadas por fatores que ocorrem durante a fase de treinamento. Então, as alucinações também, principalmente quando eu estou programando, que eu pergunto alguma coisa ao ChatGPT, ele fala assim, não, isso vai funcionar dessa forma, dessa forma. Aí eu testo, não funciona. Aí escrevi, olha, não funcionou. Aí agora vai funcionar de uma forma eficiente e agora eu tenho certeza que vai funcionar. E aí você testa e não funciona. E ele te dá certeza que funcionou, mas na verdade não funcionou. Então ele cria assim, ele é muito enfático em dizer que aquela solução funciona, quando na verdade não funciona. E é por isso que a importância dos prompts, né? Maximizar a eficiência dos modelos, permitindo que as IAs generativas compreendam melhor a expectativa do usuário e produzam saídas alinhadas com necessidades específicas. Reduz o risco de alucinações, obter melhores respostas com o uso de engenharia de prompts. Engenharia de prompt é o processo interativo de desenvolver ou refinar um prompt para obter resultados mais precisos e relevantes dos modelos de inteligência artificial generativa, GAI.
Características principais dos prompts. Dos prompts. Especificidade. Ser específico na formulação do prompt ajuda a reduzir a ambiguidade e orienta o modelo para uma resposta mais direcionada. Por exemplo, em vez de perguntar como é o tempo, especificar qual é a previsão do tempo para Porto Alegre amanhã. Contextualização. Inclui contexto relevante no prompt, pode melhorar a precisão das respostas. Em LangChain, por exemplo, podemos facilmente utilizar essa técnica como prompt template. Eu vou mostrar para vocês bastante esse prompt template, que é muito útil. E tem a interatividade, processo interativo de refinamento da pergunta com base nas respostas recebidas. Características dos prompts. Uso de palavras-chave. Incorporar palavras-chave relevantes pode direcionar o modelo para áreas específicas de conhecimento ou tipos de informação. Estrutura lógica. Estruturar o prompt de forma lógica e coerente ajuda os modelos a entender melhor a solicitação e a responder de maneira eficaz. Aqui temos os componentes de um prompt. Função ou papel, é o role, né? Também conhecida como persona. Pode melhorar a escrita e estilizar o texto. Você é um auditor interno governamental, então você dá uma função para ele. Eu uso isso no prompt template também. Vocês vão ver lá na frente. Diretiva. É o núcleo do prompt, é a intenção. Diga-me 5 bons livros para ler. Exemplo. Conhecido como shots, agem como demonstrações que guiam a IA generativa e realizam uma tarefa. Em um prompt de tradução, pode incluir um exemplo de como a tradução deve ser feita. Aqui temos informações adicionais, o contexto, né? Muitas vezes é necessário incluir informações adicionais no prompt, como parte de um arquivo de texto. O texto de recomendação é da manifestação da unidade examinada. Instruções de estilo. Especifica o estilo, o tom, gênero desejado no prompt para moldar a saída de uma IA generativa. Escreva um parágrafo claro e sucinto sobre a separação dos tópicos. Formatação da saída. Resposta em formato específico, como CSV, JSON ou Markdown. Responda no formato CSV. Aqui a gente tem um zero shot prompt, né? Ele classifica o texto em neutro, negativo ou positivo. Acho que essas férias são boas. Sentimento. A saída é neutro. As LM de hoje são treinadas em grande quantidade de dados sincronizados para seguir instruções, são capazes de executar tarefas tipo zero. Mas você veja que aqui ele errou, né? Porque o sentimento não é neutro, o sentimento é positivo, já que as férias são boas. Então, falta contextualizar um pouco melhor o texto, né? Few shot prompt. O prompt de poucos disparos pode ser usado como uma técnica para permitir o aprendizado no contexto, onde fornecemos demonstração no prompt para direcionar o modelo para um melhor desempenho. Tarefa: converta frases informais em um tom formal. Exemplo: informal. Me manda um relatório quando der. Formal. Por favor, envie meu relatório assim que possível. Agora é sua vez. Pode dar uma olhada nisso aí para mim? Aí ele vai colocar de forma formal. Chain of Thoughts. A técnica Chain of Thoughts, cadeia de pensamentos, consiste em pedir ao modelo que explique o raciocínio passo a passo antes de chegar à resposta final. Isso ajuda a garantir que o processo lógico esteja claro e que o resultado seja mais preciso. Tarefa: resolver a equação matemática com explicação passo a passo. Pergunta: quantos minutos há em 3 horas e meia? Resposta do Chain of Thoughts. Sabemos que cada hora tem 60 minutos. Em 3 horas, há 3 vezes 60, 180 minutos. Meia hora equivale a 60 minutos dividido por 2, 30 minutos. Somando os dois valores, 180 mais 30, 210. Resposta final: há 210 minutos em 3 horas e meia. Contextual prompt. Essa técnica envolve fornecer um contexto claro e relevante ao modelo, para garantir que ele compreenda o cenário antes de gerar uma resposta. Exemplo: você é um conselheiro financeiro com anos de experiência. Um cliente está perguntando sobre como investir em ações. Quais seriam as 3 melhores estratégias para iniciantes?
Nesse exemplo, o modelo tem um contexto claro sobre o papel que deve desempenhar um conselho financeiro, o que ajuda a fornecer respostas mais precisas e relevantes. É dessa forma que a gente vai escrever os templates quando a gente estiver programando. Style Specific Prompt. Essa técnica envolve definir o estilo de resposta desejado, como formal, informal, humorístico, técnico, entre outros, para orientar o modelo a gerar conteúdo de acordo com esse estilo. Explique a teoria da relatividade de uma forma simples e divertida, como se estivesse explicando para uma criança. Aqui o modelo deve adotar um estilo informal e acessível, sem perder a precisão do conteúdo, adequado ao público-alvo crianças. Eu vou fazer um com vocês que eu peço para ele criar uma resposta irônica. Length Limitation Prompt. O objetivo dessa técnica é controlar o comprimento da resposta, seja pedindo uma resposta curta ou longa, dependendo da necessidade. Forneça uma explicação breve sobre as causas da Revolução Francesa em até 150 palavras. Nesse caso, o modelo é instruído a ser conciso e fornecer uma resposta curta e objetiva, sem se estender em detalhes desnecessários. Step-by-Step Instruction Prompt. Essa técnica solicita que o modelo forneça uma resposta estruturada a um conjunto de etapas para explicar como realizar algo ou entender o conceito. Explique como montar um plano de negócios passo a passo, começando com a pesquisa de mercado. O modelo deve organizar sua resposta em etapas sequenciais, o que ajuda a garantir a explicação seja clara e fácil de seguir. Definition of Exemplification Prompt. A técnica envolve pedir um modelo que forneça uma definição ou exemplifique um contexto, um conceito em detalhes, exemplos práticos usando maior clareza. Exemplo, defina o conceito de resiliência e forneça dois exemplos práticos como ela pode ser aplicada em situação do dia a dia. Esse prompt foca na clareza, pedindo uma definição e exemplos práticos para ilustrar o conceito de resiliência de forma acessível. Aqui, aplicações Generation Data. Produza 5 exemplos de análise de sentimento. Os exemplos são categorizados como positivos e negativos. Produza 2 exemplos negativos e 3 exemplos positivos. Use o formato para texto. P, frase, A, sentimento. Esse é um texto da forma correta de se escrever, né? A gente já está especificando frase e sentimento. Então, aqui são os exemplos de análise de sentimento com base em categoria como positivas ou negativas. Estou muito feliz com o serviço percebido, superou minhas expectativas, positivo. O atendimento foi péssimo, demorei muito para ser atendido, negativo. A comida estava maravilhosa, com certeza voltaria a comer mais vezes, positivo. Aqui são aplicações que geram códigos, né? Esse aqui, pedi para o ChatGPT para ele criar em Python um relógio digital e ele criou, em poucas linhas, uma aplicação. Então, ele é capaz de gerar código também, né? O futuro do LangChain. Tendências emergentes, desculpa. Evolução da inteligência artificial. A inteligência artificial está em constante evolução, trazendo novas oportunidades e desafios para diversas indústrias, incluindo tecnologia e comunicação. Processamento de linguagem natural. Descobertas recentes em processamento de linguagem natural estão mudando a forma como interagimos com as máquinas e melhoramos a comunicação homem-máquina. Adaptação do LangChain. Para se manter relevante, o LangChain deve se adaptar a essas tendências de emergência e integrar novos avanços tecnológicos. Potenciais inovações. Aprimoramento de funcionalidade. Inovações no LangChain podem levar a melhorias significativas em suas funcionalidades, facilitando o uso e a integração. Aumento da adoção. A implementação de novas ideias pode impulsionar a adoção do LangChain em diversos setores de aplicações. Ideias futuras. Exploraremos conceitos inovadores que podem expandir as capacidades do LangChain, oferecendo novas soluções. O papel da LangChain na evolução da tecnologia. Tecnologia baseadas em linguagem. LangChain está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias que utilizam linguagem para melhorar a interação com aplicações. Impacto nas indústrias. A evolução do LangChain pode transformar a maneira como diferentes indústrias utilizam modelos de linguagem,
aumentando a eficiência e a comunicação. Interação com modelos de linguagem. O LinkedIn proporciona novas maneiras de interação entre aplicações e modelos de linguagem, promovendo inovações em serviços e produtos. Conclusão. Inovações em desenvolvimento. O LinkedIn é uma ferramenta que transforma o modo como desenvolvemos aplicações com base em modelos de linguagem, facilitando processos complexos. Casos de uso, variedade. Com uma variedade de casos de uso, o LinkedIn pode ser aplicado em diversas áreas, atendendo a diferentes necessidades tecnológicas. Futuro da tecnologia. A importância do LinkedIn no desenvolvimento de aplicações de linguagem sugere um papel significativo no futuro da tecnologia. Aqui, né, eu fiz a parte textual e agora eu vou fazer com vocês a parte de código, né? Eu achei interessante. Eu vou começar aqui com o LLM, para depois seguir para o LangChain. Aqui eu crio aqui eu importo o OpenAI, né? Aqui eu crio um client, tudo de conversa, usuário, inicia uma conversa, assistente. Hoje responde a pergunta. Aqui mensagem. O role é o user, né? E o content define uma laranja em 5 palavras. A resposta é o chat completion create, message, essa daqui. Model, eu usei o 3.5 Turbo por economia, né? E também nós não necessitamos de uma tecnologia que seja uma 3.5 nesse caso. Tem casos mais à frente que eu utilizo o GPT-4. Tem o máximo de tokens 1000, temperatura zero. Então, vamos criar, executar, ver a resposta. E a resposta tem vários, está composta de vários termos, né? Vamos pegar só a que interessa, né? A fruta seca, suculenta e saborosa. Agora, message append, role, assistente, content. Resposta, zero, message content. E aqui, pergunta qual é a cor da laranja, né? Ele cria a resposta novamente e aqui ele dá a resposta, laranja. E aqui a gente vai fazendo a mesma coisa e cria mensagens. Quando tem mensagem, a gente tem define uma laranja em 5 palavras, que é uma fruta seca suculenta saborosa, qual a sua cor laranja. Utilizando a função. Aqui, definição gera texto, é uma função auxiliar, que é a função que cria o texto. Aqui, o role user, define o que é a API em 5 palavras, geração de texto, e aqui a mensagem. O que é API em 5 palavras? Interface de programação de aplicativos. Agora, usando strings, porque nem sempre a gente quer que a resposta seja dada de uma vez só, né? Porque às vezes a gente tem limite de capacidade de transmissão, como ocorre no caso da web. Então, a gente tem um string. Aqui tem uma mensagem, usuário, conte uma história simples e objetiva sobre Large Language Model. Aqui ele cria, no modelo 3.5 Turbo, e a resposta é um string, como você está vendo. Aqui a gente interage sobre o string, usando o for, e obtém os dados, né? Era uma vez lá que um Large Language Model chamado Llama. Llama era um programa de inteligência artificial treinado para entender e gerar texto em artificial gerar texto em diversos idiomas. Ele era capaz de escrever histórias, responder perguntas e até mesmo gerar uma tradução de documentos. Um dia, Leão foi solicitado para ajudar escritores a criar um livro. Com sua capacidade de gerar texto criativo e envolvente, Leão rapidamente se tornou um parceiro valioso para o autor. Juntos, eles trabalharam para desenvolver a história emocionante que cativou leitores de todo o mundo. Graças ao talento e habilidade do Lhama, o livro se tornou um best-seller e trouxe reconhecimento para o escritor. Lhama ficou feliz por poder ajudar e continuou aprimorando suas habilidades e linguagens para colaborar com projetos futuros. E assim, Lhama provou que
com a sua eficiência artificial avançada, ele poderia ser uma ferramenta poderosa e criativa para ajudar as pessoas a alcançar objetivos na escrita e na comunicação. Então, você vê que eles criam um texto bem interessante, né? E agora eu vou para um chatbot que eu criei. É, deixa eu rodar aqui. Aqui. Bem-vindo ao chatbot, user. Fale sobre framework. Aí ele começa a explicação e dá a resposta, né? E pergunta ao usuário o que ele quer de novo, o user, né? Esse aqui é, um, é o mais simples, é o básico. Como você pode ver, tem a geração do texto, que é o bot, e tem a mensagem. E aqui tem a estrutura do chatbot, né? Aqui já é um chatbot que ele tem cor. Eu botei uma corzinha nele para diferenciar. Assim fica mais visual. Mas tudo é igual a mesma coisa. É, explique. Como é é, agora eu vou ver com você fala. Aqui, o que que acontece? Aqui ele importa JSON, OpenAI, aqui OpenAI, e aqui tem a situação do período, que é as saudações, e aqui a gente já tem as tools. As tools é que é um pouco complexo de entender, mas dá para entender. Tem o type, que é o function, a function tem um name, que é a saudação por período, ela tem uma descrição, retorna a saudação baseada na hora do dia, tem parâmetros do tipo objeto, propriedades, hora, tipo inteiro, descrição, a hora do dia em formato de 24 horas, requerimento, hora. Então, você coloca função disponível, saudações por período, saudações por período. Deixa eu rodar, que eu não estou rodando aqui. Aqui, qual a saudação do modelo se por 8 horas? Aqui ele vai fazer aqui. Aqui eu não peguei, mas deixa eu ver se está aqui embaixo. Eu coloco aqui embaixo. Bom, o modelo deu uma resposta errada. A saudação correta para 8 horas é boa noite. Ele corrigiu a resposta. Ele colocou aqui em algum lugar que eu não estou vendo de olhar. Bom, mas isso aí é só uma ideia de como criar funções, né? Tools. Aqui eu criei um chat financeiro. Ele tem o Y Finance, ele puxa a cotação da bolsa em tempo real. Aqui eu pergunto qual a cotação do Banco do Brasil em um dia. Aí ele já dá a resposta, 29,46. E aí você pode pedir qual a cotação do período de 30 dias.
Ele corta aqui, mas ele responde. Aqui, eu utilizei também a Tools. Vamos ver aqui eu faço o load .env, que é o meu environment, que tem a key, que essa aqui é utilizada para, enfim, se comunicar com a API, né? Aqui eu crio um client, aqui eu retorno uma cotação, é uma função que interage com aquela biblioteca que eu falei, que é do Yahoo. Aqui, ferramentas disponíveis, tools, nome function, nome retorna cotação, descrição retorna cotação de ações do Ibovespa, tem os parâmetros objetos, properties, tickets, tipo string, description, ticket de ação, BAS3, ITS4, etc. Período, tempo, string, description, período de dados históricos. Então, ele espera que você escreva assim, 1 dia, 5 dias, 1 mês, etc. Ele cria um menu aqui, que é 1 dia, 5 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. É assim que a gente tem que interagir com a ferramenta. Funções disponíveis, retorna cotação, recebe o retorno cotação. Aqui ele gera o texto, né? Isso aqui é uma parte da interface gráfica, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso aqui não vai importar para a gente. Aqui é um assistente de dados. Aqui ele abre um arquivo CSV. Aqui ele printa o arquivo, o ID dele. Tem um assistant, que é um beta assistant, nome, analista de dados. Aí aqui, instrução. Você é um analista que analisa dados sobre vendas. Tool, type, code interpreter, results, code interpreter, file de GPT-4. Gere um gráfico de pizza com percentual de vendas por linha de produto. Aqui é uma thread que ele cria, client create, thread create. Aqui ele executa, né, faz um run. Aqui está o gráfico de pizza que ele gerou. Isso eram os dados que estavam no CSV. Aí ele gerou esse gráfico. Aqui é passo a passo, né? Como ele fez para gerar o gráfico. Aqui eu fiz um assistente retrieval, né? Eu utilizei a minha apostila do MBA e fiz uma pergunta para ele sobre um texto que tinha um contexto do MBA que tinha nesse PDF. Aqui, tutor de apostila. O importante é começar a especificar dessa forma. Você é um tutor especializado em gerenciamento de projetos. Você sabe responder perguntas sobre gerenciamento de equipes, produtividade, inovação, etc. Caso você não encontre resposta, seja sincero e fale que não sabe responder. Aí, assim, o modelo tende a diminuir as alucinações, né?
Aqui eu passo o File Search. Aqui eu uso o GPT-4 Turbo. O que é segurança psicológica? É a pergunta. Aí aqui eu vou buscar no thread, vou rodar ele. E aqui é o print da mensagem. Segurança psicológica é um conceito relacionado à importância de criar um ambiente corporativo onde todos os colaboradores se sintam confortáveis em expressar suas ideias e opiniões, independente do cargo. Este ambiente deve respeitar a individualidade e impacta positivamente no bem-estar e na produtividade dos colaboradores. Envolve a prática de participação igualitária das pessoas em co-construção e escuta ativa. A segurança psicológica é crucial para minimizar conflitos pessoais evitáveis e fomentar os inevitáveis conflitos de ideias, contribuindo para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Isso aí foi o que ele achou, né? E está correto. Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui rápido para ele gerar uma imagem. O nome é Robô Praia. Eu vou usar o DALL-E 3. Cria uma imagem com dois robôs em uma praia lendo um livro de finanças. Aqui eu digo o tamanho, a qualidade e o estilo. Aqui é a resposta, eu crio cliente. Ele está processando. Aqui ele fala que ele criou um robô lendo livro de finanças. Aqui eu vou salvar no arquivo. Ele fica aqui em Files. A gente pode ver aqui, ó, finanças. Ele criou dois robôs lendo o livro de finanças na praia. É, aqui agora é imagem para texto. Eu pego essa imagem daqui, que é uma praia bonita, né? E aqui ele fala a resposta. A imagem retrata uma bela cena na praia durante o pôr do sol. No primeiro plano, há uma extensão de areia fina, com algumas marcas de pequenos detritos. À direita, vislumbra-se reflexo do céu nas águas rasas do mar, que parecem tranquilas. Quer dizer, ele fala bastante coisa da imagem, né? Bastante coisa mesmo. E eu acho que essa é uma parte muito interessante da IA generativa. Aqui é outra imagem, que eu sou mais específico. Aqui é um carro, eu quero a placa do carro só. Então, deixa eu clicar aqui. Qual é a placa? Devolvo apenas a placa. Aí vai analisar a imagem Uhum. e aqui ele vai responder. Ele só errou aqui o 1, porque aqui é I, tá vendo? É, Rio 22A 19. E aqui é um OCR, o que está escrito na imagem. Aqui é uma imagem escrita à mão.
Aqui é uma imagem escrita à mão, e ele vai reler a mensagem e trazer para a gente a resposta. Na imagem está escrito: isso é um pedido, que você seja muito feliz no seu grande dia. Este vestido tem mãos de uma brasileira, gera emprego, movimenta a economia local. Foi um prazer vê-lo, foi um prazer fazê-lo para você, Eliane. Então, aqui tem mais informações. Aqui ele compara as imagens. Vou pegar aqui. Ele compara as imagens e, e diz que as imagens são iguais, que as três têm o mesmo link. Agora, eu vou fazer text to speak. Aqui, que eu fiz aqui de errado. Tá certo. É. Esse aqui eu não sei, não funcionou. Mas vamos tentar o speak to text. Aqui é grande porque é uma aula de redes neurais que eu peguei para fazer o exemplo, é uma aula real, e ele vai tentar transcrever o que está em voz. Aqui um pouco grande, ele deve demorar 1 minuto e meio por aí. Pronto. Aqui é as redes neurais agora. Aqui ele fez um erro, mas se a gente tivesse um contexto, esse erro não ocorreria. As redes fazem esses filtros todos que eu tinha que fazer na mão, ele aprende quais são os filtros que ele precisa. Então, eu tinha que falar assim: bom, ok, nesse caso de distribuição, eu não preciso de cor, mas é uma outra imagem. Isso aqui é o que está nesse arquivo aqui. Ué. Tá vendo? A aula, você pode ver que ela é longe, mas essa aqui eu abri errado, tá? Mas ele consegue gerar o texto.
é, ela consegue gerar o texto da aula. Isso a gente pode fazer para todas as aulas, grava as aulas, depois gera um texto e depois pede para sumarizar. E aí fica fácil até para estudar. Uhum. Aqui agora, eu vou falar agora em si, aquilo ali foi só mais ou menos uma introdução do LLM para a gente chegar aqui ao próprio LangChain, né? Aqui eu vou importar o LangChain. Conte uma história sobre aprendizado de máquinas. Era uma vez um reino distante, um jovem príncipe chamado Arthur tinha um grande desejo de tornar um grande guerreiro. Ele treinava duro todos os dias. Você vê que ele não acertou, né? Ele criou um texto que não tem nada a ver com aprendizado de máquina. Aqui já melhorou. É uma vez um jovem estudante de ciência da computação chamado Lucas. Ele sempre foi fascinado por tecnologia, em particular por inteligência artificial e aprendizado de máquina. Desde cedo, ele sabia que queria se dedicar a essa área. Por isso, se esforçou muito nos seus estudos. Um dia, durante uma aula de aprendizado de máquina, o professor apresentou um desafio aos alunos, criar um algoritmo capaz de identificar diferentes tipos de frutas e imagens. Lucas ficou empolgado com a ideia e decidiu dedicar integralmente a esse projeto. Ele começou a pesquisar e a estudar sobre diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, suas aplicações e como eles funcionavam. Passavam horas lendo artigos, assistindo vídeos, fazendo teste de computador. Com o tempo, ele foi adquirindo conhecimento e habilidades na área. Após semanas de trabalhar, Lucas finalmente conseguiu desenvolver um algoritmo capaz de identificar grande variedade de fruta. E aqui eu faço algumas perguntas para ele: o que é memória RAM, o que é disco rígido, o que é o processador. Aqui ele já dá a mensagem para a gente, né? RAM é um tipo de memória de acesso aleatório utilizado em computadores ou dispositivos eletrônicos. HD é um disco de armazenamento de dados permanentes em computadores. E processador é um componente fundamental do computador responsável por executar as instruções e cálculos necessários. Aqui são chat models. Eu crio um chat model, o GPT-4. Aqui eu dou uma mensagem, né? Usando aquele prompt engineer que eu expliquei lá atrás da apresentação. Você é um assistente que responde com ironia. Qual o papel da memória cache? Aqui, a memória cache ela é responsável por armazenar temporariamente dados e instruções frequentemente utilizados para acelerar o desempenho do processador. Ou seja, ele está lá para fazer o cafezinho e garantir que o processador não fique entediado esperando por informações. Muito importante, como podem ver. Quer dizer, ele gerou um tom irônico, né? Aqui é Prompt Fill Shot. Aqui eu já estou usando as bibliotecas do LangChain, tá? Nesse aqui na do LangChain. Aqui, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Qual é o terceiro dia da semana? Terça-feira. Qual é o último dia da semana? Isso aqui a gente pode fornecer ao LangChain informações pré-definidas para que ele erre menos, para que ele tenha menos alucinação. Então, aqui a gente faz umas perguntas para ele. Mano, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Qual o terceiro dia da semana? Terça-feira. O último dia da semana. Aí ele vai e fala. Aqui é o caixamento. Você é um assistente irônico. Qual o quinto dia da semana? Aqui, o quinto dia da semana é quinta-feira.
Mas o ponto importante aqui não é a pergunta, mas o tempo. O tempo que ele demorou aqui foi de 9,71 milissegundos. No total de 12 milissegundos, o sistema demorou 2,5 milissegundos. Agora eu vou marcar o tempo para o Chatbook Memory. Aqui, quando você usa o cache, ele reduz o tempo de resposta para 267 microsegundos. O CIS para 13 microsegundos, o total 280 microsegundos. Quer dizer, uma redução muito grande comparada a milissegundos, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui ele reduz também, não reduz drasticamente como foi no caso anterior, mas houve uma redução significativa. Aqui, Prompt Template. Aqui é daquela parte que eu expliquei para vocês, né? Vamos passar uma por uma. Aqui, responda a seguinte pergunta ao usuário. Aí eu passo pergunta como se fosse um lock para ser substituído, um local, uma variável para ser substituída. Aqui, print, que é o size. Responda a seguinte pergunta do usuário, que é o size. Aqui ele completou, tá vendo? Que ele está usando o template. Então ele já completou a pergunta, que é isso aqui, com o que é o size. Então ele dá a resposta e coloca o que é o size aqui. Aqui ele já coloca N palavras e pergunta. Agora ele já espera que você passe duas informações para ele. A pergunta e o número de palavras. Responda a pergunta dos usuários em até 15 palavras. O que é um size? Aqui, o prompt template, ele pergunta, responda a seguinte pergunta dos usuários em até N palavras. Pergunta. N palavras, 10. Aqui é o partial variable, uma variável placeholder. Responda a seguinte pergunta dos usuários em até 10 palavras. Caso o usuário não passe nenhuma N palavras, né, ele coloca 10 como default. Aqui utilizando múltiplos prompts. Então, responda a pergunta até N palavras, responda a pergunta até N linhas e responda a pergunta em idioma. Responda a pergunta seguindo as instruções da pergunta. Print template final. Aqui, idioma, em linhas, palavras, perguntas. Aqui é o template, né? Aqui ele está passando palavras 15, linha 1, idioma inglês, pergunta o que é o sol. What's the sun? Isso aqui não é para a gente obter a resposta, né? Mas assim como efetuar a pergunta, né? Parece que assim a gente espera uma resposta. O sol é não sei o que, não, mas aqui é o prompt template, é como você desenvolve o prompt para ele ser mais assertivo na resposta. Então, por isso que eu estou passando por aqui, que é o prompt. Então, ele cria aqui, tá vendo? Ele fala em 15 palavras, ele vai criar pergunta em 15 palavras, uma linha no inglês idioma, o que é o sol. Aqui ele cria também, você é um assistente irônico que se chama, aí nome do assistente, olá, como vai? Estou bem, como posso lhe ajudar? Humano, pergunta. Aqui nome do assistente, pergunta. Você é um assistente irônico que se chama Bot X, ele deu aqui. Olá, como você vai? Eu estou bem, como posso lhe ajudar? Qual é o seu nome? Que é a pergunta aqui. Meu nome é um Bot X, estou aqui para ajudar com o que você precisar. Aqui é Few Shot Prompt também. Aqui são exemplos que eu inseri
para que ele pudesse se guiar. Qual é a maior montanha do mundo? O Monte Everest é o K2. Quem nasceu primeiro? Charles Darwin ou Albert Einstein. Quem foi o pai de Napoleão? E os filmes Senhor dos Anéis e Hobbit foram dirigidos pelo mesmo diretor. Aqui eu faço a pergunta e crio prompts para ele. Qual é a maior montanha do mundo? Monte Everest ou K2? São necessárias perguntas de acompanhamento aqui? Sim. Perguntas de acompanhamento. Qual é a altura do Monte Everest? Resposta intermediária. O Monte Everest tem 8.848 metros de altura. Pergunta de acompanhamento. Qual é a altura do K2? Resposta intermediária. O K2 tem 8.611 metros de altura. Então, a resposta final é Monte Everest. Então, quem é o melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Aqui ele coloca o prompt aqui de novo, né? Aquilo que a gente tinha escrito. São necessárias perguntas de acompanhamento aqui? Sim, perguntas de acompanhamento. Quantos gols Messi já fez na sua carreira? Resposta intermediária. Messi já fez 734 gols em sua carreira. Pergunta de acompanhamento. Quantos gols Cristiano Ronaldo já fez em sua carreira? Resposta intermediária. Cristiano Ronaldo já fez 770 gols em sua carreira. Então, a resposta final, Cristiano Ronaldo. E isso usou naquela descrição que eu dei lá em cima, né? Uhum. Few shot prompt chat. Aqui é a mesma coisa, o humano pergunta, aí responde. Quem me fez gol, Messi ou Cristiano Ronaldo? A mesma coisa, eu acho que eu copiei sem querer o template de cima. Aqui é o output parser. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Aqui é o feedback do produto. Estou muito satisfeito com o smartphone XY Pro, desempenho excelente. O sistema operacional é rápido e intuitivo. A câmera é um dos principais destaques, especialmente o modo noturno. Ele escreve aqui, né, um smartphone. Ele fala bem do smartphone, mas, por outro lado, eu sinto que o produto poderia ser melhor em alguns casos. A tela, embora tenha cores vibrantes, parece refletir bastante a luz, dificultando o uso no sol. Então, ele faz aqui, para o texto a seguir, extrai as seguintes informações. Produto, nome do produto mencionado no texto, características positivas. Liste todas as características positivas mencionadas sobre o produto, característica negativa. Liste todas as características negativas mencionadas no produto, recomendação. O cliente recomenda o produto, responda true para sim, false para não. Aqui. Para o texto a seguir, extrai as seguintes informações. Esse aqui é o prompt, né? Então, está aqui, produto smartphone X Pro, característica positiva, desempenho excelente, sistema operacional rápido e intuitivo, câmera em destaque, especialmente modo noturno, duração da bateria impressionante, características negativas, tela reflete bastante luz, carregador não oferece carregamento rápido, recomendação true, ele recomenda. Aqui eu fiz vários prompts, né? Nome do produto mencionado, característica mencionada, positivas e negativas. Só que aqui eu crio um JSON. É, aqui é a mesma coisa, só que eu mudei um pouco a forma de fazer o prompt. Tá vendo? Aqui eu já estou colocando como tipagem. E agora eu posso colocar ele como JSON
e pegar cada uma das perguntas separadamente. Que aí você pode jogar isso de um back-end, né, que faz essa consulta e joga no JSON front-end, onde ele oferece as respostas. Então, ele criou um JSON aqui, com as informações. Não fica tudo numa linha, fica estruturado o JSON, tá vendo? Produto, características positivas, características negativas e recomendação. E o JSON é bem melhor. Agora, falar um pouco sobre a memória, né? Olá, como vai? Aqui, ó, eu crio uma memória, load variables. Olá, meu nome é Rodrigo. Aqui ele fala, mano, olá, meu nome é Rodrigo. Olá, Rodrigo, é um prazer conhecê-lo. Como posso lhe ajudar hoje? Como vai? Olá, meu nome é Rodrigo. Olá, Rodrigo, é um prazer conhecê-lo. Como posso lhe ajudar hoje? Como vai? Isso ele mantém a memória. Olá, meu nome é Rodrigo. Olá, Rodrigo, é um prazer conhecê-lo. Como posso lhe ajudar hoje? Como vai? Estou bem, obrigado por perguntar. Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida e informações que precisar. Como posso ajudá-lo, Rodrigo? Aí, qual é o meu nome? Aí. Então, ele vai mantendo a informação na memória, ele não vai perdendo as informações. Aqui, faça uma poesia de 400 palavras e resuma a poesia anterior. A poesia anterior fala sobre a beleza da natureza, a importância de apreciar pequenas coisas da vida, descreve um cenário do pôr do sol deslumbrante, com cores vibrantes pintadas no céu, o poeta destaca a tranquilidade. Isso aqui é só um resumo do que foi feito aqui, né? A poesia de 400 palavras, foi feito um resumo dela aqui embaixo. Mas o mais importante para a gente aqui é entender o uso da memória, né? Como ele utilizou a memória para conseguir armazenar as informações e não perder as informações com o usuário. Aqui é aqueles chains, né, que eu falei lá na teoria. Olá, aí eu mando olá. Olá, como posso ajudar você hoje? Olá, como posso ajudar você hoje? Aqui, finish tem. Olá, novamente, como posso lhe ajudar hoje? É, essa é uma conversa amigável entre um humano e um AI. Conversa atual, oi. Olá, como posso te ajudar hoje? Agora, o LLM Chain. Vamos ver a diferença aqui. Chatbot, escolha o melhor nome para mim, para minha empresa que desenvolve soluções de produto. Chain, LLM Chain, Chat, Prompt, LLM com LangChain. Aqui é aquele negócio que a gente viu prompt, né? Ele substitui o produto, que é uma variável, pelo texto, né? LLM com LangChain. Então, ele vai criar um nome para a empresa que desenvolve soluções, vai chamar Chain Solution Innovation. 5 sequencial chains. Aqui ele cria um chat, aqui um prompt, aqui também ele pergunta também da empresa, passa o produto, aqui contemplate, sobre a empresa com nome da empresa, informe a descrição até 20 palavras. Ah, então, Link Solution Inc. Link Solution Inc. é uma empresa de consultoria e tecnologia que desenvolve soluções inovadoras e personalizadas. É, Sequential chains. São vários tipos de chains, né? Vou passando um por um. Prompt chains.
um nome bom para uma empresa que desenvolve soluções em produto. Aqui você vai passar o produto. Aqui o LMM, né, o nome da empresa. Nome da empresa, produto. Descrição da empresa. Cria um nome em espanhol para a empresa, com o nome da empresa. A seguinte descrição da empresa. Produto LLM com LangChain. Nome da empresa, Lang Solution. Descrição da empresa. A Lang Solution é uma empresa especializada em produção de LLM com LangChains, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas para empresas de diversos segmentos. Resposta em espanhol. Soluções linguísticas. Agora, routers LangChain. Aqui eu faço uma breve síntese, né, de química. Eu espero um input, né? Aqui está a pergunta. Aqui eu faço uma breve síntese de geografia e aqui de biologia. E aqui eu tenho uns prompts, né? Aqui o nome química, ideal para responder perguntas de química. Química template. Geografia, ideal para responder geografia, geografia template, que são esses aqui, né? Esses nomes que a gente deu. A gente vai criando template, dando esse nome, e esse nome é passado para cá. Aqui biologia, mesma coisa, dá para perguntar de biologia. Aqui já criou química, geografia e biologia com input. Agora vamos passar aqui para perguntas, né? Química ideal para responder perguntas de química, geografia. Vamos ver agora aqui na frente. Aqui é um passo a passo. Aqui é que é mais interessante, que é o que ele pergunta, né? Ele pergunta sobre o El Niño. Aí, você é um geógrafo muito bem informado. Você tem um vasto conhecimento sobre processos naturais, geografia humana, clima, relevo, interações sobre o ambiente e sociedade. Você é um habilidoso explicar como fatores físicos e humanos afetam o mundo ao nosso redor. Aqui está a pergunta, o que é um El Niño? Então, ele, com base naquele texto que eu passei, ele viu que se tratava de geografia. E aqui, para que serve a tabela periódica? Você também fala afirmadamente, né? Você é um químico muito experiente. Então, você é excelente em responder perguntas sobre química de forma clara e objetiva. Você tem um grande entendimento sobre reações químicas, alimentos, compostos e e a relação entre estruturas moleculares e propriedades dos materiais. Quando você não sabe a resposta para uma pergunta, você admite que não sabe. Aqui está a pergunta: para que serve a tabela periódica? Aí, a tabela periódica é uma ferramenta fundamental na química, pois organiza todos os elementos químicos conhecidos de acordo com as propriedades e características. Ela fornece informações importantes sobre estruturas atômicas, propriedades físicas, propriedades químicas, comportamento dos elementos, tabelas periódicas, é usada para prever o comportamento de elementos e reações químicas. Enfim, o texto está um pouco grande. Para que serve a fotossíntese? Aqui ele já identificou que se trata de biologia, né? Você é um biólogo muito capacitado, e ele faz aquela introdução. E para que serve a fotossíntese? E aqui ele responde: a fotossíntese é um processo fundamental para a vida na Terra, realizado pelas plantas, algas e algumas bactérias. E ele vai dissertando, falando um texto que é muito grande e popular. Aqui é um document loader. Aqui eu estou puxando a apostila,
ele fala sobre LLM, são 28 páginas. Aqui já é a página 5, né? Digite comando da. Esse aqui está escrito lá no PDF. Ele já leu o documento, aqui é a página. Aqui do que se trata esse documento, né? Introdução à programação com Python. Agora o carregamento CSV. Filmes do IMDb. Tem 1.000 entradas. Qual filme com maior score? Aqui tem 9.2. Acho que esse Goodfather aqui. Aqui tem um 0. Deixa Rockhampton. Acho que é esse aqui. É o que tem melhor rating. Aqui é carregando vídeos do YouTube. Aqui ele pega esse vídeo aqui. O problema é que tem esse anúncio. Aqui ele está falando. Ele fala um pouquinho sobre o grádio, né? Explicando. E agora a gente vai buscar essa informação lá. Aqui ele está escrito pela parte 1. É porque o texto ele é um pouco grande, vai demorar um pouquinho. O texto não, desculpa, o vídeo. Então, aquilo que eu expliquei na teoria, engenharia de prompt, é tudo aquilo que eu falei que precisava de uma entrada, né, um texto e uma variável. Assim você consegue fazer uma engenharia de prompt de forma que o seu modelo fique mais assertivo. Agora vamos ver aqui o tamanho do documento, são 2. Aqui eu vou pegar as 200 primeiras os primeiros contents, abordamos os tópicos que são fundamentais de programação, linguagem Python, principalmente a parte fundamental, que seja os módulos de orientação a objeto. Aí ele continua, só que ele só vai buscar os 200 primeiros. Faça um resumo breve desse vídeo para mim. Nesse vídeo foi abordada a biblioteca Gradio para criar interfaces gráficas em Python. Foram apresentados exemplos práticos, como criar funções simples, como somar números, inverter texto e calcular fatorial. Em seguida, incorporá-los a uma interface de web interativa usando o Gradio. A ideia era mostrar como essa biblioteca simples pode ser utilizada não só para aplicações de machine learning, como também para explicar, demonstrar conceitos fundamentais de linguagem Python. Enfim, ele continua explicando, mas ele fez um resumo do vídeo que era grande, né, que vocês viram. Ele tinha
quase 25 minutos. Ele fez um sumário. Agora, via web, né? Um, um, aqui é o Medium, né? Tem uma formação aqui de texto. E eu vou buscar lá essa informação. Então, aqui ele pega as primeiras 500 palavras, introdução ao processamento de linguagem natural, Rodrigo Macedo, ensina, Medium. Aqui ele começa a explicar tudo sobre inteligência artificial, em português, introdução ao processamento de linguagem natural, e dá o site. Aqui ele continua explicando. E agora, text splitting. É aquilo que eu expliquei para vocês, né? Aqui eu fiz na ordem, é o text split, o embeddings, o vector store e o retriever. Então vamos para o text split, né? O texto completo é esse. Aqui ó, eu estou fazendo split, caractere text split. Aqui o chunk size de 50. Aqui o texto já está preparado para ser cortado. Aqui está o texto já cortado. Aqui é o recursive character text split, é um outro tipo. Você vê que aqui eles já ficam no mesmo tamanho. E aqui fica maior o texto. Aqui é o detalhe da apostila, né? Que é o ator, Lucas, source, tem as informações da apostila. Bom, vamos para o embedding. Aqui ele cria um embedding. Embedding. Eu gosto de cachorro, eu gosto de animais. Hoje à tarde está chovendo. Você vê que o primeiro e o segundo têm uma relação melhor do que o terceiro, né? Aqui é o learn, são 3 frases, né? Aqui ele criou o embed, que são os vetores, né? Deu 1536. Aqui o que eu faço? Aqui eu faço no dot, né? Que é um dot product entre a frase 0 e a frase 1. E me deu essa resposta aqui. Quanto mais próximo de 1, maior é a relação. Aqui eu faço o dot product de 0 com 2. Aqui já diminuiu. Mas o 0 não tem muito a ver com... Ah, não, o 0... o 0 não tem muito a ver com 2, eu começo com o 0, né? Aqui é que fala do tempo, né? E aqui com 2. Aqui fica mais fácil de ver, é uma matriz. Aqui é a primeira palavra com a primeira frase com a primeira frase com a segunda frase, primeira frase com a terceira frase, segunda frase com a
primeira frase, segunda frase com a segunda frase com a terceira frase com a primeira frase, terceira frase com a segunda frase, terceira frase com a terceira frase. E aqui ele te dá já uma noção de similaridade. Pergunta o que é um cachorro, aí ele vai criar um embed. E depois a gente vai para o back to store. Aqui eu vou puxar da apostila de novo. São 28 páginas. Eu estou usando o recursivo Character Split. Aqui o OpenAI Embeddings. Aqui é o Chroma. Aqui ele vai criar Chroma Vector Store. Aqui o Count, 228. Principais métodos para manipulação de strings. Aqui ele puxou da apostila a informação, né? Principais métodos para manipulação de strings com embeddings, usando também Chroma. Aqui está em formato binário, não vai dar para a gente ver. Aqui é o retrieval. Aqui eu passo dois arquivos para ele, né? Uma apostila LLM.pdf. Aqui é o metadado do arquivo. Aqui é a criação do embedding. Aqui ele está pegando do Chroma Retriever DB, tá vendo? Aqui é o Semantic Search, o que é LLM, e aí ele já tem a resposta. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, expandir seus conhecimentos dos fundamentos de LLM, recomendamos conferir o nosso curso sobre LLM. Você aprenderá a desenvolver aplicativos prontos, então uma explicação. Aqui Max Margin Relevance, o que é LLM? Aqui ele passa uma outra chamada. E obtém também texto. E tem uma filtragem também. O que a apostila LLM fala sobre o OpenAI e o ChatGPT? O primeiro serviço amplamente disponível, alimentado pela LLM, GPT da OpenAI, foi catalisador explosivo que trouxe os LLMs para o mainstream. Aí aqui ele vai explicando, né? O que a apostila LLM fala sobre AI é ChatGPT, Similar Search. Aqui faz Similar Search com filtro range, source. Aqui é um pouco complicado, né? Mas dá para entender peixe em 3, 4, 5 e 6. Você cria um filtro aqui. Aqui, ó, com o primeiro serviço amplamente disponível alimentado por LM, o ChatGPT OpenAI foi catalisador exclusivo que trouxe LM para o mainstream. Aqui é o outro tipo de retrieval. O nome da apostila, o texto original foi retirado para essa apostila LMM, a página da apostila onde o texto foi extraído, o número da página. Tá. Aqui ele fala que o Hugging Face reúne centenas. Aqui ele fala sobre o Hugging Face, né? Pergunta. Aqui ele fala também que o Hugging Face tem centenas de milhares de modelos de contribuidores que podem ajudar a resolver muitos casos específicos, como geração de texto, resumo de classificação, comunidade de código aberto, e aí por aí vai. Agora aqui é um projeto, deixa eu ver aqui.
Então, minha apostila, diretório arquivo DB, hum, não estou achando aqui, mas está aqui. O que é o Hugging Face? O que eu faço para acessá-lo? Aí ele fala, Hugging Face é uma comunidade de plataforma que reúne tantos milhares de modelos. Aqui ele usa aquela técnica de prompt, né? Aqui ele usa o retriever, uma chamada de retriever. Aqui ele dá a resposta. E aqui ele fala, né, o que é o Hugging Face, como faço para acessá-lo. O Hugging Face como faço para acessá-lo. É um Hugging Face. A comunidade Hugging Face une centenas de milhares de modelos e contribuidores. Aqui, o que é Hugging Face? Como eu faço para acessá-lo? Valkyrie passando uma pergunta. Aqui, chat chain invoke. O chat chain é o retrieval. Aquela hora, eu esqueci de falar, aqui está a resposta, né? Se você já tem algum conhecimento de Python, está disposto a explorar LLM, modelos de linguagem de larga escala, e dá a resposta e fala tudo. Aquela hora que eu falei sobre o Chroma, ele cria aqui um DB, SQLite 3. Uhum. E aí você pode ver que aqui ele tem uns embeddings, metadado, embeddings, tá vendo? É nesse formato aqui que ele salva. E é isso, professor. A ideia era mostrar tanto um pouco de teoria como a gente usa na prática, né?